Glória a Deus, louvado seja ao nome do nosso Senhor Jesus. Quero, nesse momento, agradecer aos irmãos, né? Vamos entrar aqui para a palavra de Deus. Quero agradecer a minha equipe que me acompanha, né? Quero agradecer a minha irmã, a missionária Elisângela Oliveira. Quero dizer que aos irmãos aqui da cidade de Altazes, na inauguração da nossa igreja, nós vamos fazer um grande evento social nesse bairro. Eu tenho certeza que vai ser muitas pessoas que serão abençoadas. Também quero cumprimentar meu irmão Valdemir, nosso evangelista Valquimar, o Antônio Carvalho, que está aí nos operando aí os aparelhos de transmissões. Agradecer nosso irmão e irmã que está se recuperando também dessa virose aí forte, mas não mediu esforço para estar conosco. Quero também agradecer ao pastor desse programa, pastor Valks Oliveira, da Restituição, que tinha um projeto muito grande no coração dele e que virou realidade e que agora vai fazer um ano. E quando for completar um ano, ele vai fazer a programação e nós vamos estar aqui para compartilhar com nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Quero mandar um alô todo especial para nossos irmãos que estão nos ouvindo aí nos interiores, nessa imensa comunidade da selva amazônica, nos igarapés, rios, vilas, comunidades, etnias, aldeias, enfim, onde chegam as ondas sonoras desta rádio. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Quero também dizer para você, pedir o teu apoio. Eu queria que você fosse aí no seu celular e clicasse no YouTube ad.ministério Restituição. Eu queria que você se conectasse, que nós vamos também fazer live pelo YouTube, e também na terça-feira que vem nós vamos estar fazendo uma live grande. Então essas são minhas considerações. Deixo aqui, evangelista Valquimar, o meu agradecimento pela direção desta rádio, pelo nome do nosso diretor, o senhor Kleber Augusto, né? Um homem que tem a responsabilidade de transmitir, e essa rádio chega a um alcance muito grande. E eu deixo aqui em nome dele agradecer mais uma vez ao irmão Elismar, que é o sonoplasta, que comanda aqui. Que Deus abençoe a todos. Também deixo minha saudação, meu respeito pelo pastor da igreja da Restituição aqui de Nova Olinda do Norte. Eu não sei se o nosso querido irmão Júnior Santos está na audiência. Se tiver, um abraço para o senhor, para minha irmã Assunção, que sempre me dão um lugar especial lá no seu apartamento, congelante, um tratamento vivo. Que Deus abençoe minha irmã Assunção, meu irmão Júnior e os demais irmãos, né? Quero também deixar aqui meu abraço fraterno especial para o pastor Valks Oliveira. Como já falamos, né? Ele teve esse projeto, virou realidade e agora está dando continuidade. Creio que logo, breve, vai estar aqui, né? Ele também tem a sua família, enfim. Deus nos trouxe aqui para trazer uma palavra, né? Quero agradecer ao pastor Marial Oliveira pela mensagem, né? Pastor, deixe Deus lhe usar. Pode ter certeza que nós vamos sim, né, trazer uma palavra. Eu queria que você usasse o seu exemplar bíblico, né? Quanto você acha aí no livro do Evangelho de João 16:33, quero fazer um reconhecimento. A pregação foi a mensagem da missionária Elisângela. Mas a mulher teóloga, filósofa, conhece livros e livros. Eu vou aprender a pregar assim como ela. Mas hoje eu vou finalizar com uma palavra. E eu quero, entre todo o momento, toda a história que eu vivi, eu sempre me pautei em levar a palavra de Deus. Aprendi com meus pais, evangelista Niesa, que está na escuta, minha mãe missionária Marlene Oliveira, que é uma grande pregadora da palavra de Deus, né? E hoje eu li esse texto e decidi trazer uma palavra. E diz assim: eu lhe disse essas coisas para que
em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esse texto bíblico, ele tem uma temática com uma profundidade muito maravilhosa, uma profundidade que nos remete às circunstâncias que nós passamos nas nossas vivências cotidianas, o nosso dia a dia, o nosso deitar, a nossa caminhada, aonde a gente vai, aonde a gente vem, os altos e baixos da vida. Né? E quando nós decidimos aceitar Jesus como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, nós não estamos isentos de provações. Nós não somos isentados de atravessar momentos ruins. Não, nós não estamos isentos. A Bíblia diz da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. Então, o sofrimento, as tribulações, as provações, elas existem, só que existe, sim, um caminho de asseguridade para nossas vidas. Jesus, ele se revela aos seus discípulos, dizendo: olha, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão problemas, aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, esse texto está direcionado que nós não estamos isentos de problema. Mas ele está dizendo que nós temos que ter ânimo, porque contudo, ele venceu o mundo. Ele venceu. As provações, elas vêm de muitas formas, e muitas das vezes as provações, as aflições, ela tem suas significâncias na nossa vida. O problema às vezes é que quando nós estamos sendo provados, paliativamente, vem acompanhado de críticas, né, de condenações, de palavras com condenações, julgamento, dizendo: ele está doente porque ele pecou, aconteceu isso porque ele estava desobedecendo, enfim. Em primeiro lugar, eu quero dizer que dentro das aflições presentes, dentro das vossas provações, em primeiro lugar, Deus não prova nem um filho bastardo. Deus só prova aquele que Ele ama, aquele que Ele quer exaltar e aquele que Ele quer bem. Se tem alguém aqui que está na audiência agora, que está atravessando um momento de provação, de aflição na tua vida, eu quero te dizer parabéns. Você é alguém que Deus está com você, te moldando para fazer de você um grande instrumento. Glória a Deus, glória a Deus. E quando eu olho para esse texto, eu venho ter um sentimento de um dos apóstolos de Cristo, o apóstolo São Paulo, o maior implantador de igreja, que ele, eu entendo, faça aqui uma síntese desta mensagem, que ele pega este texto sagrado, lê esse texto sagrado e transmite uma pregação para os seus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz assim para os seus irmãos da igreja, ele diz assim: meus irmãos, nenhuma provação vem para nos acabar. Ele começa dizendo: as aflições do tempo presente, né, não dá para nos separar. Aí ele começa a dizer: nem a altura, nem a profundidade, né, nem o espaço, nem o desânimo, nem a perseguição vem para nos acabar. Porque aquele que venceu, ele é maior e ele está conosco. Aí ele começa dizendo: quem diremos nós, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Senhor Deus. Quando eu olho para esse texto, com esta base, neste fundamento que Jesus se revela aos seus discípulos, que os seus discípulos passam a ter, missionária Elisângela, um entendimento. Eles começaram a ver alto e claro que ele não era apenas um profeta, ele não era apenas um grande pregador. Realmente ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ressuscitado. Glória, Senhor. Aquele que tem todo o poder. Glória, Senhor Deus.
Os seus discípulos começaram a entender e olharam para o outro: olha, agora o nosso Jesus, o nosso mestre, está falando umas palavras mais claras. E ele disse assim: olha, mas vocês passarão, mas eu quero deixar certo aqui, deixar claro para vocês, que eu venci o mundo. Glória, Senhor Deus, aleluia. E a afirmação disto é dizendo: se você está em mim, você vai vencer também. Se você decidiu me seguir, você vai vencer também. Se você decidiu acreditar em mim, você vai vencer também. Glória a Deus. E dentro deste contexto, dentro dessas profundidades, dessas aflições que a igreja atravessa, nenhum é para nos matar. E eu queria aqui deixar um alerta para você, irmão da igreja. Você que é um líder, você que é um obreiro, você que é um missionário, talvez você saiu da igreja, talvez você se afastou da igreja, talvez você ficou de biquinho com uma provação que aconteceu, talvez você se auto-julgou dizendo que está decepcionado. Mas eu vim aqui dizer para você que Jesus venceu, e Ele está dizendo nesta tarde: tem de bom ânimo, recomece, se anime, porque é possível. Irmãos, nenhuma provação vem para acabar com a gente. Glória a Deus. Porque a garantia é que Ele venceu, que Ele veio, como disse a missionária. Veja bem como é a profundidade daquilo que Deus quer falar conosco nesta tarde. A nossa irmã falou aquilo que é a verbalização perfeita do que eu quero falar aqui. Ele disse assim: Ele veio, Ele é o perfeito, Ele veio de uma virgem, Ele morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Oh, glória! Só que eu entendo nesta temática que nós estamos falando aqui do sofrimento do justo, que não é apenas, irmão Valdemir, uma fatalidade que vai ser decisiva para o nosso futuro. Missionária Elisângela, deixa eu lhe falar uma coisa aqui nesta tarde. Você que está ouvindo aqui, não é uma enfermidade que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia! Você diz: mas pastor, mas eu estou doente. Não, deixa eu te falar aqui. Nós estamos aqui falando de uma vida eterna. Aleluia, Senhor Deus. Nós podemos até morrer enfermo, podemos até morrer acometido de uma enfermidade, mas pode ter certeza que o apóstolo São Paulo também disse: se morrermos com Ele também nos ressuscitaremos. Glória, Senhor. O que eu estou falando aqui nesta tarde, que essas aflições do tempo presente, que as provações que nós estamos atravessando, elas não podem ser medidas e nem comparadas com aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia! E eu começo aqui nesta tarde a entrar nesta mensagem dizendo: Igreja do Senhor Jesus, ouvinte da palavra de Deus, tenha certeza absoluta que esta prova não é para o teu fim, mas tenha certeza que um dia nós ultrapassaremos as medidas das provações, porque nós seremos como Ele é. Meu Deus, aleluia. Aleluia. E quando eu falo isso, eu começo a imaginar a preocupação de Jesus instruindo os seus discípulos, o apóstolo São Paulo distribuindo a mensagem para a sua igreja. Mas eu entendo perfeitamente que a mensagem do Espírito Santo é dizer: não te preocupa, porque breve Ele voltará para arrebatar a sua igreja, e ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais ansiedade, não haverá mais provações, porque tudo se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Quando eu falo que tudo se passaram e tudo se fez novo, eu quero afirmar que será o triunfo da igreja. Chegará um dia, meus irmãos, que não terá mais tribulações. Ei, pastor Valso, fica tranquilo, a tua mão será recuperada. Irmã Ismar, fica tranquilo, Deus vai restaurar. Aleluia. Irmão, você que é mais gordinho, fica tranquilo, você vai ficar mais bonito. Ei, irmão, você que é baixinho, você vai ficar mais alto. Você que é mais alto, você vai ficar perfeito, porque um dia nós seremos como Ele é. Glória a Deus, aleluia. E quando Jesus diz assim: tragado foi a morte pela vitória, é aqui que está esse contexto. É aqui que eu quero alertar a perseverança da igreja. Tem de bom ânimo, né? Resista às provações, porque nós estamos aqui em um curto
período de tempo, um dia nós vamos desabar